Muito bem. Vamos falar hoje sobre em João capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Pai, em nome de Jesus, a minha oração, Senhor, é que essa palavra, que não é desconhecida de nós, tenha uma novidade linda nessa manhã. Não porque traz coisas novas, mas novidade no sentido dela ser absolutamente poderosa para falar ao nosso coração. Perdoa os nossos pecados, Pai. Limpa nosso coração, Senhor. Livra-nos do mal. Eu te agradeço por essas vidas que estão aqui e te agradeço pela existência desta igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Esse texto, como eu disse, e muita gente certamente quando lê um texto conhecido tem a tendência de dizer: tudo bem, eu já sei tudo aí, né? Já conheço, já ouvi 400 mensagens sobre isso. Mas eu quero que você pense à luz de outros textos bíblicos que nós vamos trazer hoje. Eu quero que você pense o quanto que isso é importante para nós. Vamos pensar algumas coisas aqui antes de mais nada. Você tem um homem chamado Nicodemos. Esse homem chamado Nicodemos era um principal. Era uma pessoa importante. Ele não era um incrédulo, ele não era um ateu, ele não era um político, ele era um homem que amava a Deus e que, de alguma maneira, ele tinha princípios espirituais. Acontece que quando esse homem vai conversar com Jesus e ele chega para Jesus e diz: olha, mestre, ninguém pode fazer o que o senhor faz. O senhor só pode ter vindo de Deus, porque ninguém faz o que o senhor faz. Ok? Essa é a percepção dele. E Jesus, ao invés de fazer o que nós, seres humanos, fazemos, né? O que a gente faria? Muito obrigado. Pô, que alegria. Que bom receber você aqui. Quer um cafezinho? Jesus olha para ele e diz: você precisa nascer de novo. E aí vem toda aquela lógica humana, né? Mas eu sou velho, como é que nasce de novo? Entrar na barriga da minha mãe, essa conversa toda. Todas as vezes que a gente é pego pela palavra de Deus, a tendência do ser humano é tentar dar uma escapada. Ou a gente diz que a gente sabe, ou a gente diz que a gente não entende, ou a gente diz que é complicado, ou a gente interpreta errado. Porque essa é a mente nossa mente é humana. A nossa mente trabalha com valores humanos, com conceitos humanos. Quando Jesus traz para Nicodemos que ele precisava nascer de novo, ele joga a coisa para o chão. Mas não joga as coisas para o chão, ele joga a coisa para a impossibilidade. Certo?
Porque ele diz assim para Jesus: como que um homem sendo velho pode entrar na barriga da sua mãe? Gente, isso é a maior asneira que alguém podia dizer. Esse é o nosso problema. O nosso problema é que nós racionalizamos tanto que os princípios espirituais vão ficando de lado, por conta dessa lógica humana, às vezes até impossível, né? Ou às vezes até tola, né? Uma lógica humana tola, né? Então, o que o Senhor Jesus vai fazer com esse homem? Ele vai pôr os pingos nos is. E eu quero olhar esse texto à luz de dois estados: o estado natural e o estado espiritual. Então, eu quero que você pense comigo e veja algumas coisas aqui. Bom, vamos ler primeiro o texto. No versículo 3, você pode ler comigo? Jesus disse: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Verso 5. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Existem dois verbos que Jesus apresenta aqui que são importantíssimos. Primeiro ele diz: a pessoa não vê o reino de Deus. Quando você vai falar de Cristo para uma pessoa, e essa pessoa está no estado natural apenas, ou seja, ainda não nasceu de novo, a pessoa não entende o que você está falando. Ela não percebe. Esse ver tem a ver com perceber, com prestar atenção. Ele não percebe. Por isso que a conversão é algo sobrenatural. Não é apenas um convencimento intelectual. Estão entendendo isso? Há muita gente que só tem conhecimento intelectual. Eu conheço a Bíblia, eu conheço isso, eu já fui na igreja, eu já fiz isso, eu já fiz o curso, eu já fui batizado, eu já passei por isso, eu fui no curso tal, eu fui no retiro tal, eu fui não sei o quê. E a hora que você olha para a vida da pessoa, você diz assim: tem alguma coisa que não encaixa, alguma coisa não dá certo aqui. Então Jesus diz que quem não nascer de novo, primeira coisa, não percebe, não entende, não capta, não entra na cabeça da pessoa o princípio espiritual. Tudo bem até aqui? Segunda verdade que Jesus coloca é que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Aí não pode pertencer ao reino. Como é que isso acontece na nossa história, na nossa vida? Por que tem tanta gente que só fica na mente, mas o coração ainda não é convertido? A mente está convertida por quê? Porque a pessoa entende que, logicamente, o melhor caminho é estar em Cristo. É o melhor caminho. Mas não nasceu de novo, porque nascer de novo é uma obra do Espírito Santo. A obra de quem convence o coração do ser humano é o Espírito Santo. Nós já vimos isso várias vezes aqui, né? É aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Senhor quem faz isso. É Deus quem nos leva a uma nova história. Mas o processo de conversão é uma obra espiritual. Eu quero que você entenda isso de todo o coração. Não é um convencimento mental, não é um assentimento mental, não é simplesmente eu dizer: faz sentido, é bonito, nossa, que lindo, né? Nossa, a Bíblia é tão maravilhosa, mas não muda a vida. Isso não muda a vida. Conhecer mentalmente as verdades bíblicas não faz a vida ser mudada. Se você ler Romanos, e aliás eu sugiro que todo cristão leia Romanos, estude Romanos, e leia Romanos, estude Romanos, e leia Romanos, estude Romanos, porque ele tem toda a doutrina cristã está ali.
ali o apóstolo Paulo ele faz exatamente essa pergunta, uma pergunta em nome, não é como se ele estivesse se colocando como judeu. Ele diz assim: mas qual é a vantagem do judeu? Ele diz muitas, sobre muitos aspectos. Por quê? Porque a eles foi dada a lei. Só que aí lá na frente ele diz: mas a lei é insuficiente para salvar. A salvação não é pertencer a um grupo racial, no caso dos judeus, grupo religioso. Eu me preocupo muito com isso, eu vou dizer por quê. Quando é que você percebe que uma pessoa realmente nasceu de novo? Pelos frutos. Pelos frutos a gente conhece, não é verdade? Os frutos, eles nascem a partir do quê? Quando é que os frutos acontecem na vida de um cristão? Ou deveriam acontecer? Nasceu de novo, começa a dar fruto. E ele dá fruto de quanto em quanto tempo? Sempre, todo dia, todo instante, todo minuto. Ele não dá fruto domingo. Certo? Ele não dá fruto num momento, numa fase da vida. Dá fruto todo dia. Nós vamos ver sobre isso daqui a pouco. Que obras são essas que acompanham a vida do novo nascido? Mas eu quero que você saiba o seguinte: Deus faz certas coisas na nossa vida que a gente fica assim impressionado, né? O fato de você estar aqui hoje, ou o fato de você estar em Cristo, ou o fato de você entender essa mensagem, não é pela quantidade de letras que você tem na cabeça. É por obra do Espírito Santo. E se isso não te dá gratidão, eu não sei o que vai te trazer gratidão. Porque é revelação. Quem abre os nossos olhos é o Senhor quem abre os nossos olhos. Certo ou não? É Ele quem abre os nossos olhos. É Ele quem faz as coisas acontecerem. Então vamos dar uma olhada, primeiro, na vida da pessoa que não tem Cristo. Segundo isso que o Senhor fala. Ele diz que aquele que nasce da carne é carne. O que significa viver na carne? Significa impulso de natureza caída. Esses dias eu tive o desprazer de ler uma mensagem, de ler uma notícia de um pastor muito famoso, escritor, uma pessoa muito benquista no meio evangélico, e que a igreja o afastou por relacionamentos imorais. Eu não entendo. Eu não estou dizendo que ele não nasceu de novo, eu estou dizendo que o impulso da natureza caída tem que ser mantido em prisão, em cadeias. Tem que fechar. Se você não fizer isso, se você nasceu de novo, você sabe que todo o impulso da natureza caída, não é, todo desejo de pecar, todas as tentações precisam ser trabalhadas da melhor maneira possível para a gente não cair no erro. É o dia inteiro. E nenhum de nós pode bater no peito dizendo eu sou forte. Mas todos nós temos o dever de dizer: eu nasci em Cristo e é em Cristo que eu vou viver. Eu não vou dar ocasião à carne. A ocasião à carne não é só a imoralidade sexual, mas a ocasião à carne começa, estava conversando isso com o Daniel hoje, começa com a idolatria. A pior de todas as manifestações da carne é a idolatria. Nossa, mas é verdade? É. Você pode ver que toda a imoralidade sexual nasce da idolatria. Idolatria a si mesmo, idolatria ao outro, idolatria ao corpo, idolatria não sei o que, idolatria aos prazeres. É idolatria. A Bíblia diz fugir da idolatria. Ela não diz enfrenta a idolatria. Ele diz fugir da idolatria. Por que eu tenho que fugir da idolatria? Porque estando em Cristo não cabe mais. Não tem como a gente ter qualquer
relacionamento com os impulsos da natureza caída, os desejos da carne. Viver na carne faz com que as pessoas tenham incapacidade de compreender as coisas espirituais. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não vê, não enxerga. Você fala alho e a pessoa entende bugalho. Isso aqui é coisa de velho, né? Essa expressão, né? Mas você fala uma coisa, a pessoa entende outra coisa. E não tem a ver com inteligência, gente. Não tem a ver com inteligência. Você já viu uma pessoa que não nasceu de novo tentar ler a Bíblia? Não consegue. Enquanto você não leva aquela pessoa ao arrependimento, a gente não leva, é o Espírito Santo quem faz isso, mas enquanto aquela pessoa não se arrepende e clama por misericórdia, e clama por Jesus, a Bíblia diz, tendo ouvido o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fosse selado com o Espírito Santo. Ouvir, precisa ouvir. A Bíblia fala um tempão sobre isso. A gente falar do amor de Cristo, a gente falar da palavra de Deus, a gente criar momentos para anunciar o Evangelho. Mas parece que a gente vive assim, a gente tem uma mente espiritual e um corpo carnal. Aí você vai dizer, não, pastor, essa é a luta de todos nós. Não é. Não, pastor, mas Romanos capítulo 7 fala sobre isso. Mas o 8 não fala. No 8, Paulo diz, graças a Deus, que eu estou livre disso, por conta da lei do Espírito da vida. O que Deus fez na minha vida, o que Cristo fez na minha vida, eu estou livre dessa dualidade o tempo todo, essa luta, o bem que quero não faço, o mal que detesto esse pratico, miserável homem que sou. Eu estou livre disso, em Cristo tudo está livre, eu estou livre, eu estou liberto em nome de Jesus. E por que as pessoas que dizem que estão libertas vivem como escravas? A primeira pergunta que a gente faz é sempre a pergunta da base. Será que nasceu de novo? Não, pastor, mas eu estou na igreja há 40 anos. Os bancos também, as cadeiras também, as paredes também. Certo, irmãos? Não é assim, a coisa não é assim, né? Quem vive na carne também é impossível ver o reino de Deus, e é impossível entrar no reino de Deus, como já falamos. João 3, eu procurei ficar no capítulo 3 de João para mostrar algumas coisas para você. Em João 3, 19 e 20 diz assim, vamos ler juntos. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. O que o Senhor Jesus está dizendo, são palavras do Senhor Jesus, o que ele está dizendo é o seguinte, a luz é Ele. Ele diz, a luz veio ao mundo, mas as pessoas que praticam o mal amam as trevas e odeiam a luz, aborrecem a luz e magoam a luz. Então, lembra uma coisa, todo pecado é contra Deus. Você pode pecar contra uma pessoa, mas antes você pecou contra Deus. Toda ofensa espiritual é contra Deus, é contra o Senhor. E olha que interessante quando ele diz aqui, os homens amaram as trevas. Agora, você pensa que esse amor às trevas é um negócio que você larga assim, ó? Só a luz entrando 100%. Porque trevas não ficam junto com a luz. Glória a Deus, aleluia. As trevas não suportam a luz. Mas se você ficar com um pouquinho de trevas, significa que você fechou alguma área da sua vida. Você percebe isso? Quando você conversa às vezes com as pessoas, tem gente que fecha uma área da vida. Essa área aqui, ninguém mexe. Tudo isso aqui é de Jesus. Essa aqui não, eu mantenho. Sabe o que quer dizer manter uma área fechada? É manter todas, né? Porque o Senhor, ou Ele é Deus e Senhor, ou Ele não é Deus e Senhor. Se Ele é luz na sua vida, Ele é luz na sua vida. Se Ele não é luz na sua vida,
você ama as trevas. E se você ama as trevas, você rejeita a luz. E se você rejeita a luz, por que é que você vai esperar a bênção de Deus? Nós somos terríveis. Nós somos cheios de dar desculpa. A gente aprendeu isso com o papai e com a mamãe. Sabe quem é o papai, né? Adão, mamãe Eva. Nós aprendemos com eles. Os dois deram desculpas para Jesus, para o Senhor, né? Para o nosso Deus triuno. E não deu certo, né? Adão falou foi a mulher falou foi a serpente, mas não deu nada certo. E a gente continua dando desculpas. Então a gente diz assim, ai gente, eu caí, mas sabe, é que as pessoas, pare de jogar a culpa nos outros, assuma as suas responsabilidades, assuma a sua culpa. Se você pecou, diga para Deus, Senhor, eu pequei. Ah, não, mas é que a pessoa, ela me forçou a mentir. Quem que força a outra pessoa a mentir? Fala para mim. Ninguém força ninguém a mentir. Quem é que força uma pessoa a cair na imoralidade? Ninguém. Quem é que força uma pessoa a furtar, a roubar, a estragar a vida dos outros? Ninguém força nada. Pare de culpar os outros. Pare de culpar a situação. Pare de culpar o país. Pare de culpar o seu trabalho. Pare de culpar a falta de trabalho. Pare de culpar os outros e assuma o seu erro. As trevas não convivem com a luz. Atitudes de trevas não têm nada a ver com atitudes de luz. O que é luz, o que é treva é treva. É isso que Jesus falou aqui. Vamos falar um pouquinho de coisa boa, né, gente? Que coisa ruim a gente conhece, nós somos todos profissionais. Estado espiritual. João 3,6 diz, o que é nascido do Espírito é Espírito. Quer dizer, o que é nascido do Espírito Santo é o nosso Espírito. No meu interior habita o meu verdadeiro eu. Quando eu morrer, o meu corpo vai embora, mas o meu espírito continua vivo. A Bíblia diz, o pó volte ao pó, e o espírito volta a Deus que o deu. Quem é que deu o espírito humano ao ser humano? Deus. Então você é um ser espiritual. Eu sou um ser espiritual. Amém, queridos? Ok. Aí ele diz assim, o que nasce do Espírito Santo é o Espírito, não é o corpo. Ah, eu preciso me converter para perder uns pesos. Se você quiser perder peso, é outro problema. Certo? Não tem nada a ver uma coisa com outra. A vida espiritual é uma transformação interior quando o seu espírito nasce de novo. E quando o seu espírito nasce de novo, esse espírito vai morar com o Senhor para sempre. E se não nascer de novo, não vai morar com o Senhor para sempre. Simples assim. Agora, os seres humanos estão aceitando as trevas. Você já percebeu que todo filme de ficção, filme de fim do mundo, filme dessas coisas aí, você já percebeu que é sempre o bem contra o mal, a luz contra as trevas? Já percebeu isso? Né? Você está assistindo Spider-Man, né? O Homem-Aranha, é o bem contra o mal, é a luz contra as trevas. Batman, mesma coisa, apesar que o Batman luta pela luz, mas ele vive nas trevas. É uma loucura aquilo lá, né? Não é verdade? Ele é o... Hã? Exato. Agora, sabe o que está acontecendo agora? Isso é antigo, já vem acontecendo nos Estados Unidos, já aconteceu em vários países onde o evangelho já esteve há mais tempo. Pastores estão dizendo que inferno não existe. E eu estou falando de pastores preparados, eu não estou falando daqueles caras que botam a mão na cabeça e falam, eu sou pastor a partir de hoje, glória a Deus, aleluia, certo? Eu estou falando de gente preparada, gente que fez teologia, gente que estudou, gente que lê, gente que é culta, essas pessoas. Um deles eu estava ouvindo, ele dando uma entrevista para um ateu, e ele disse, eu ouvi com esses ouvidos e vi com esses olhinhos, ele disse,
Imagine, você pegaria um filho seu e colocaria num forno a lenha? O cara falou, que absurdo. O ateu, ele falou, então, você acha que Deus vai mandar alguém para o inferno? Para ficar queimando lá? Aí você vai dizer assim, pastor, por que você foi falar nisso, pastor? Eu também estava pensando que eu acho que não deve ter essas coisas. Agora me atrapalhou a mentalidade. Quando eu estou em dúvida de alguma coisa, eu faço a seguinte pergunta. Quem falou sobre isso? Quem falou sobre o inferno na Bíblia? Quem? Jesus Cristo. Cale-se diante dele toda a terra. É assim que a gente lê a Bíblia. Foi o meu Deus quem falou. Deus não vai botar ninguém no inferno, irmãos. As pessoas vão sozinhas para lá. Na verdade, Jesus não veio para condenar ninguém. Ele veio para salvar os condenados. Aqueles que já estão a caminho, aqueles que já estão indo a passos largos para o inferno. A mensagem da pregação é mensagem de salvação, é para tirar as pessoas desse caminho. Esse é o privilégio que a gente tem, gente, da mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é essa mensagem libertadora. Você tira da tua cabeça que a sua razão e a sua lógica são mais inteligentes do que Deus. Tire isso da tua cabeça. Não questione Deus. Eu não questiono Deus. Se eu não entendo, eu fico na presença de Deus até entender. E se não entender, eu vou para o céu sem entender. Mas eu continuo crendo no meu Deus. Eu creio no Senhor. Porque não foi um ser humano que falou isso. Agora vem um ser humano que diz que é pastor, faz 400 anos que o cara é pastor, e depois diz que não tem mais inferno. Chegou a essa conclusão? Eu ouvi de uma outra pessoa que eu conheço, de ter um tempo convivido, não tanto, mas convivido com essa pessoa em trabalhos missionários. Eu ouvi com os meus ouvidos, e a pessoa dizendo assim, quando eu tive um encontro, alguns de vocês não vão saber o que é isso, eu vou explicar, com a alta hermenêutica crítica. Sabe o que é alta hermenêutica crítica, essas coisas? Sabe o que é isso? Isso é o maior liberalismo que tem. É a maneira de transformar Jesus. Você já ouviu falar da frase Jesus histórico? É a maneira de falar de Jesus sem a divindade. Então, se Jesus não é Deus, vale tudo. Aí você interpreta do jeito que você quiser. Então, sabe o que aconteceu com essa igreja? Ela e o marido são os líderes espirituais da igreja. Agora é uma igreja inclusiva. Vem com tudo, do jeito que você quiser. Deus é bom, não tem inferno. Está tudo lindo. Gente, nós estamos vivendo essa época que nós estamos vivendo. Tá certo? E essas igrejas estão cheias. Por quê? Porque é gostoso ouvir uma mensagem que não tem problema, não tem pecado, não tem erro. Está tudo ótimo, está tudo lindo, maravilhoso. Gente, que vida maravilhosa. Aí eu ponho um louvor show, né? Boto umas luzes, boto som, faço todo um esquema. Eu e a minha esposa fomos numa igreja, não vou falar qual é. Lá a gente estava em Madrid. E nós fomos, vamos naquela igreja X? Vamos. Aí nós fomos para lá. Um frio. Estava meio chovendo, eu acho. Ficamos na fila de espera. Fora do prédio. Um frio lascado. E a gente ali, eu olhava para ela, olhava para mim, a gente olhava para aquele povo, aquele monte de gente ali. Nisso sai um rapaz, que eu não sei como a gente conhecia ele. Não, ele era brasileiro. E ele viu que eu era brasileiro também, a gente começou a conversar, eu falei, fulano, você é líder aí? Ele disse, eu sou um dos líderes aqui da igreja. Eu falei, que legal. Então abre a porta, né, querido? Está um frio lascado aqui fora, né? Não pode.
Porque o culto começa, não lembro que horas que era, vamos supor que fosse aqui, tá certo? Ele começa às 10, então vocês iam ficar tudo lá fora, carro lá fora, gente lá fora, portão fechado, tudo fechado, você não iria ver nada do que acontece aqui dentro, e a hora que você entrasse, aí seria o grande, retumbante, musical, som, tudo escuro, luzes, e agora você chegou no culto. Ai, que lindo, gente! Olha, chega a arrepiar de raiva, ó. Sabe o que vai começar a acontecer? Guarde o que eu vou falar. Todas essas pessoas que vivem pela carne, em nome de Deus, vão cair. Vão cair. Igrejas vão cair. Líderes vão cair. Todo mundo vai cair. E sabe por que vai cair? Porque ninguém brinca com Deus. Escreve o que eu estou falando. O verso 8. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Parou para pensar nesse versículo? Vento. Está ventando. Da onde vem o vento? Sei lá de onde ele vem. Eu posso mais ou menos saber a direção, mais ou menos. Às vezes não, às vezes é um redemoinho. Às vezes vem daqui, vem de lá, vem de não sei de onde. Mas de onde que ele saiu? Não sei, ninguém sabe. Jesus diz, quem é nascido do Espírito vive assim, na direção do Espírito Santo. É Deus quem dirige a sua vida. Por isso que a gente faz planos, projetos, cria um monte de coisa, cria um monte de avenida na nossa vida e não dá nada certo muitas vezes. Por quê? Porque nós não nos rendemos à vontade do Espírito. Quem é nascido de novo vive como Deus quer. Quem é nascido do Espírito tem uma nova natureza, uma nova percepção da vida. A maneira de ver as coisas, a maneira de olhar. O discernimento é espiritual, não é humano. O discernimento humano, ele é limitado. Não é verdade? O nosso discernimento humano é limitado. Quem é nascido do Espírito, Colossenses 1,13, por favor, leia comigo. Ele... Eu quero que você pense, crie uma imagem da sua cabeça. Está dizendo que Deus nos libertou do império das trevas. Então, uma pessoa presa no império das trevas. Deus chega e tira essa pessoa daqui e coloca no reino de Cristo, no Filho do seu amor. Deu para entender isso ou não? Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Dá para continuar no império das trevas cultuando a Deus? Não tem como. Porque a pessoa está presa. Colossenses 1,22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, no sacrifício de Cristo, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, como? Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Qual é o plano de Deus para quem nasceu de novo? Ser santo, inculpável e irrepreensível. Quem é que fez isso? Ele fez, através de Jesus Cristo. Você tirou Jesus Cristo do centro da sua fé, estraga tudo. Você colocou a cultura, estraga tudo. Você começa a idolatrar o ser humano, idolatrar os pensadores, idolatrar os livros. É isso que está acontecendo. Eu não sou contra estudo, eu não sou contra conhecimento, eu não sou contra a gente crescer, mas eu sou contra a gente colocar alguma coisa no lugar da Bíblia. Nunca. Efésios 2,6, leia comigo. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso não vai acontecer, já aconteceu. Dá para entender isso? É uma questão de nova posição, novo status. Eu estou em Cristo, assentado com Cristo. Eu estou vivendo em Cristo, eu estou vivendo lá. Aí você diz, mas pastor, como é que é isso? A sua mente não entende, a minha mente não entende, mas Deus diz que é assim, a gente aceita. Em Cristo eu não vivo mais submisso a esse mundo, andando de acordo com o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, segundo o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Não, eu fui transformado, eu fui transportado e agora eu moro com Cristo, eu estou em Cristo.
Colossenses fala, pensai nas coisas que são do alto e não nas que são aqui da terra, porque a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, qual é o desejo de uma pessoa que nasceu de novo? Fazer a vontade de Deus todo dia, toda hora, todo dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Romanos 6,6, leia comigo. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. O que Deus quer que eu viva? Como que Deus quer que eu viva? Segundo a vontade dele, servos de Cristo e não escravos do pecado. Eu sou nova criatura. Eu preciso abandonar para renovar. Precisa esvaziar para encher, irmãos. Tem gente que quer encher a vida suja com a pureza de Cristo. Não dá. Esvazia. Como é que a gente esvazia? Através do arrependimento. Efésios 4, 22 a 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe, segundo os desejos, as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é que o Senhor está ensinando para a gente aqui através do apóstolo Paulo? Que é preciso primeiro abandonar o erro, abandonar a vida velha, abandonar os desejos antigos, abandonar os planos antigos e se revestir do novo homem, a nova pessoa, o novo homem em Cristo Jesus. Amém? João 3,14. Veja que estamos no capítulo de João, capítulo 3. Jesus disse assim: do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Você se lembra que era uma praga de serpentes e Moisés clamou ao Senhor, o Senhor disse: faça uma serpente de bronze, coloca em cima de uma vara, todo mundo que olhar para aquela serpente vai ser curado. Aí vem Jesus e diz: da maneira como aquela serpente foi levantada, assim o Filho do Homem vai ser levantado. Todo aquele que olhar para ele será curado, será livre. Aleluia. João 3,16, que você conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,18. Ele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ah, Deus não manda ninguém para o inferno. Não, Ele não manda. A pessoa vai sozinha porque já está condenada. Em Cristo a pessoa é livre. Em Cristo eu tenho uma nova história. Vamos terminar falando sobre as obras que seguem a fé? Tiago 2,17 diz que a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Certo? Você diz que crê em Deus. Eu estou falando de você, eu não estou falando de você, né? Eu estou falando de ser humano, né? Você diz que crê em Deus. Você diz que ama a Deus. Qual que é a sequência dessa frase? Eu vou te mostrar. Eu não entendi. O diabo também crê, é verdade. Então, o que é que muda aqui? Desculpa, filho. O que é que muda, então? O texto que está dizendo aqui, ó, se não tiver obras, é uma fé morta. Se não tiver obras, é uma fé morta. Vou repetir. Se não tiver obras, é uma fé morta. Quando você olha para a sua vida e diz assim: puxa, glória a Deus por tudo isso, eu tenho convicção de que eu nasci de novo, eu tenho uma vida nova em Cristo. A pergunta que eu faço para você é: que tipo de obra você pratica? O que advém da sua fé? O que acontece pelo fato de você dizer que crê no Senhor? Primeiro, as obras não são desenhadas por mim, mas são desenhadas pelo Senhor.
Efésios 2,10 diz o quê? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Quais? As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, que tipo de obra o cristão pratica? Aquilo que Deus estabeleceu, a vontade de Deus. Sim ou não? Segundo, as obras que glorificam a Deus. Mateus 5,16 diz o quê? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: será que todas as obras que eu faço glorificam a Deus e fazem com que as pessoas olhem e digam: aleluia, que coisa mais linda, oh, Deus existe, estou vendo na vida dessa pessoa? Terceiro, Lucas 3,8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ah, mas eu frequento a igreja. Deus pode, dessas pedras, transformar pessoas. Não é verdade? É isso que ele está falando. Você não pode acreditar em tudo que você ouve, ou principalmente nos seus pensamentos. Os nossos pensamentos fazem isso aqui. Os judeus, quando estavam ouvindo Jesus estava falando com eles, ele disse: olha, nós somos filhos de Abraão. Como é que você diz que a gente está morto? Como é que você diz que a gente está perdido? Nós somos filhos de Abraão. Ele dizia: Deus transforma pedra em filho de Abraão. O que vocês precisam é mostrar que a fé de vocês tem uma obra. E essa obra eu não estou enxergando. O fruto do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito é o amor, porque alegria, paz, longanimidade, etc., estão dentro do amor. Um amor é alegre, um amor é pacificador, um amor é longânimo, é benigno, é bondoso, é fiel, se controla. Que vida levamos, queridos? Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. O que ele disse que ele estava? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne? Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vamos ficar em pé? Deus trouxe você hoje de manhã aqui e me deu essa mensagem. Por quê? Por que será, né? Nunca venha para o culto e diga: uau, essa mensagem era boa para um amigo meu, hein? Nossa, se ele tivesse aqui, uau! É para mim, é para você. Para a gente poder sedimentar nosso relacionamento com o Senhor. Amém, queridos? Sabe, gente, o mundo não está bom. Vocês vivem no mundo também ou vocês vivem em outro lugar? O mundo não está bom. O Brasil não está bom. A América Latina não está bem. A América do Norte não está bem. A Europa não está bem. A Ásia não está bem. Ninguém está bem. Não, pastor, não é isso. Economicamente, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando que as pessoas não estão bem. O mundo não está bem. As pessoas estão se matando por aí. Né? E sabe o que é mais triste? O que é mais triste é que, historicamente, muita gente que dizia que era de Jesus participa da maldade do mundo.
Sabe quem mais apoiava o apartheid na África do Sul? Não sabe? Os cristãos, que acreditavam piamente que ser negro era ser maldito, era um sinal que Deus tinha posto em Caim. Dá para acreditar nisso? E por anos, por séculos, sei lá, essas pessoas acreditavam nisso. Cada dia que passa, as pessoas estão querendo ouvir coisas novas, irmãos. E isso foi profetizado por Paulo a Timóteo, que as pessoas teriam o quê? Coceira na orelha, comichão nos ouvidos. Eu quero ouvir uma coisa nova. Aí você ouve uma mensagem como essa e diz assim: uau, pastor, eu já ouvi tantas mensagens sobre o novo nascimento. Poxa, eu queria ouvir alguma coisa nova. Aí vem alguém e traz uma coisa nova para você, né? E às vezes traz exatamente aquilo que você gostaria de ouvir. A novidade está em Deus, no relacionamento com o Senhor. Sabe o que eu espero ao terminar essa mensagem, orar por você e por mim? Eu espero que você saia daqui dizendo: Jesus, tudo que o Senhor fez por mim, tudo isso que o Senhor fez por mim, eu quero devolver ao Senhor. Em vida, em serviço, em amor, em graça, em bondade, vivendo o fruto de Deus, eu quero devolver. Porque sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco você vai sair daqui e você vai almoçar. Aí você almoça e você vai descansar um pouquinho, talvez. Aí se você não for descansar, talvez alguns vão até estudar, trabalhar, sei lá o que vão fazer. Aí vem amanhã, é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí no sábado à noite, você fala: tem culto amanhã. E toda obra que o Espírito Santo está esperando que você faça, você não fez porque você estava preocupado em ganhar dinheiro. Todos nós precisamos ganhar, viu, gente? Todo mundo precisa pagar as contas, todo mundo precisa comprar o pão de cada dia. Mas se você não crê no que a gente ministrou hoje, a sua vida vai de mal a pior. Nossa, pastor, está amaldiçoando? Eu não estou amaldiçoando nada. Eu só estou dizendo para você que é assim que as coisas são. Eu tenho visto isso nesses quase 50 anos de ministério. Eu tenho visto isso. Pessoas que andavam bem com o Senhor, se humilharam, se arrependeram, cresceram, se desenvolveram, se tornaram servos de Deus na obra. E eu vi o oposto também. Pessoas que estavam na mesma igreja, ouviam as mesmas mensagens e não aceitaram, e criticaram, e não sei o quê, e hoje estão na pior. E eu não estou falando de dinheiro, às vezes tem dinheiro, mas não tem vida, não tem Deus, não tem coração.